respeitando ao cursor natural do universo, é com ele e por ele que iniciaremos essa nossa jornada sob o baobá. A nossa aula de hoje, do primeiro módulo, é sobre Exu, aquele que vem à nossa frente, que abre os nossos caminhos com inteligência, ousadia e astúcia. Seja muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vindes a esse novo projeto chamado Sob o Baobá. Meu nome é Ana Sansão e eu vou mediar essa jornada entre os itãs, rezas, oriquis, os aforismos que vão nos proporcionar mais relacionamento, conhecer melhor os deuses do panteão africano, os orixás, e correlacionar tudo isso com a filosofia de terreiro. Essa aula é uma aula comentada que pretende introduzir quem é Exu e todo o poder por trás desse orixá. Na sequência você vai ter as aulas dos itãs, as rezas, que vão ser mais curtas, mas você vai estar mais preparado para seguir em frente com aproveitamento. Exu, que significa eixo ou esfera. Um orixá translado para esse lado do Atlântico no processo de diáspora escravagista. O caçula dos orixás, nessa nova nação, assume uma potência criativa de subverter a morte do seu povo, que é violentado constantemente no processo de colonialismo. Exu é o orixá mais próximo da humanidade. Mas não subestima essa teoria entrelaçada nos conceitos cristãos, que vão atribuir a Exu uma involução, um regresso por comportamentos maldosos, tornando ele então o mais mundano das divindades e por esse motivo sendo mais próximo a nós. Aliás, é importantíssimo que você comece a entender esse curso como uma proposta de desconstrução dos pensamentos coloniais, né? Que você esteja disposto a se reconfigurar no pensamento, na filosofia, nos valores que são propostos como padrões do Ocidente, totalmente embranquecidos e racistas. Muitos terreiros ainda atribuem a Exu falhas mundanas, vícios, a maldade e uma tábua salvadora que vai dar oportunidade de construir um branco salvador. Primeiro que esse Exu que eles demonizam é Exu Orixá e a manifestação dessas entidades nos terreiros é dada por Exu entidade, em algumas casas também chamadas de catiços. Vamos limitar aqui que a gente não vai falar sobre as entidades, sobre Exu ancestral como um vivente que fortalece a nossa existência. Por quê? Porque quando a gente está falando sobre itãs, oriquis, orins, nós estamos falando sobre mecanismos, sobre estratégias de manutenção da memória viva dos orixás. A gente está falando dos deuses do panteão africano. Então, tanto dentro dessa aula comentada, quanto em todo o decorrer do módulo, os itãs é Exu Orixá. Considerando que esse curso pretende-se de uma didática para todos, e eu não sei qual o seu nível de entendimento, se você está recém chegando na Umbanda agora e iniciando os seus estudos, então eu vou registrar aqui que a demonização de Exu veio por parte dos cristãos através da tríade, a tríade agostiniana, que sustenta sentimentos como culpa, pecado e arrependimento. Sim, culpa, pecado e arrependimento são noções e conceitos cristãos e nós não devemos nos basear em uma cultura para interpretar outra. Então, pecado, culpa e arrependimento não são filosofias que permeiam o comportamento humano, não compõem a nossa subjetividade e dessa forma também não tem nada a ver com a construção, a força e a potência daquele que é influenciado por Orixá Exu. Não tem absolutamente nada a ver com a pequenez humana acreditada pelos cristãos. Nós não somos cristãos e a filosofia cristã não explica nada sobre nós. Se não são as semelhanças das fraquezas humanas que fazem de Exu o orixá mais próximo a nós, então de que forma isso acontece? Por que esse movimento acontece?
A Unitã, que é uma narrativa mitológica que pretende compartilhar, através do poder da oralidade, saberes, tradições e valores. Um Itã que nos conta que certa vez Olorum chamou a todos os orixás para saber como é que andava aí a governança sobre a terra. E os orixás pareciam não compreender muito bem o que os homens sentiam, queriam, falavam, viam uma certa incoerência na construção do nosso pensamento e no movimento do nosso corpo. Então, Olorum escolheu Exu para andar entre a humanidade e conhecer as nossas dores, as nossas aflições, os nossos sonhos, os nossos prazeres. Pediu que Exu circulasse entre os homens com toda a sua audácia e inteligência e captasse padrões, comportamentos para um relacionamento mais legítimo entre os orixás e os seus descendentes aqui da humanidade. Assim, Exu veio para o Aie, aqui na Terra, veio para o Aie e circulava entre os homens, ouvindo suas lamúrias, reclamações, seus sonhos, suas ambições. Exu dava atenção a cada história, a cada sentimento. Observava atento o comportamento, o que as pessoas de fato queriam quando faziam o que faziam. Exu recolheu toda essa amostra da humanidade de maneira muito ampla, muito significativa e foi certeiro. Inclusive quando ele retorna a Olorum contando tudo que aprendeu, ouviu e sabe agora sobre os homens. Olorum determina que Exu será o mensageiro dos orixás. Ele era o mais preparado dos orixás para intermediar um relacionamento justo e de valor entre os deuses do panteão africano e a humanidade, já que ele conhecia a integridade de cada um, sabia avaliar, né, o quanto uma oferenda era bem feita, o quanto uma oferenda tinha de cuidado, de capricho, de interesse, e levar aos seus irmãos orixás, pedindo que intercedessem pela humanidade. Essa é uma das versões dos Itãs, do qual Exu se torna o mensageiro dos deuses. Vocês vão poder, durante esse curso, ouvir as outras 3 versões que eu conheço. Lembrando vocês que há várias versões, várias formas de contar, muitos Itãs. Eu vou compartilhar com vocês durante todo o curso sobre o Baobá, não só de Exu, mas de cada orixá. E conto para minha comunidade para que eles também mantenham as tradições e a memória viva. Então Exu nos conhece. Nesse período que passou com a gente, nos estudando e nos observando, Exu aprendeu sobre a integridade de cada ser. É por esse motivo que ele é o orixá mais próximo da humanidade. Ainda assim, Exu é um deus do panteão africano, um orixá poderoso, potente e que você ainda vai ver que é de suma importância para a construção da identidade do terreiro. Eu não acredito que seja possível buscar um caminho científico para entender aquilo que é de religiosidade, da espiritualidade. O caminho filosófico é sempre mais explicativo. Ser um vezes infinito, abrir os caminhos. Exu é a própria possibilidade de ser. Como que a gente pode estar interpretando tudo isso? Sendo nós corpos que cultuam, celebram e dão transe com o orixá Exu. Exu nos multiplica, nos reproduz, nos faz infinitas possibilidades de ser quando ele se manifesta através de nós. Por isso que o multifacetado e o não cabimento no binarismo é a maneira mais legítima, mais honesta, também a mais proveitosa da gente compreender o que Exu faz quando ele se movimenta na nossa vida. Exu traz possibilidades da nossa existência. A gente às vezes pensa dotados de limitações que são consequência da estratégia de dominação do período colonial e que perpetua até hoje, violentando física e emocionalmente todos os corpos não brancos, tirando deles a subjetividade, a personalidade, a cultura, o epistemicídio, para transformá-los em mercadorias no mercado capitalista.
O desvio existencial, gente, é uma tática poderosa do dominador, porque quando você perde a sua identidade, você fica vulnerável para que outra se construa em cima de padrões que atendem ao interesse da supremacia. E a violência física, os estupros, o assassinato de mulheres, crianças, jovens, a violência que acomete os corpos pretos e tudo que é não branco até os dias de hoje faz parte de uma estratégia poderosa de manipulação e estipulação de um padrão de comportamento que vai manter o homem branco no poder. Retirar a humanidade. Essa foi a estratégia mais latente do período de colonialismo. Retirar a humanidade, coisificando, objetificando corpos não brancos, objetos sexuais, objetos de mão de obra barata, objetos inclusive para dar de presente. Objetificar corpos é tirar deles a capacidade de intelectualidade, de criatividade, de existência. Como eu disse para vocês no começo da aula, Exu Orixá é poderosíssimo em território africano, mas no processo de diáspora, translado para esse lado do Atlântico, Exu assume uma potência criativa de subversão da morte, porque as táticas de dominação estão vinculadas às estratégias de coisificação dos corpos, de corpos afrodescendentes. Então Exu, ele assume uma postura de resgate, de reconstrução da subjetividade dessas pessoas que foram transformadas em mercadorias. Então Exu tem uma representação diaspórica diferente do que a gente vê no processo em África. Tornando assim Exu, como todos os orixás, como todos os ancestrais, um corpo político. O terreiro é um espaço político. Não é possível desvincular essa identidade política das práticas religiosas diaspóricas, sendo que a estratégia é matar essas pessoas. Então tudo aquilo que subverte, tudo aquilo que evita que essa morte aconteça é um ato político. Pertencer ao terreiro começa com a construção de uma consciência social, porque se o terreiro é um espaço de manifestação de grupos minorizados e que são violentados desde a diáspora, o terreiro se torna então um espaço para a consciência e prevenção da continuidade dessas violências, como um território de resistência do povo preto. O terreiro pertence ao povo preto e os orixás são pretos. Há uma máxima nos cruzes de axé que diz que o fracasso da mandinga está no fato de não sabermos perguntar. Acredito eu que essa máxima se aplica muito bem quando a gente tenta esse reconhecimento no território Exu. Para muito além de receber informações e preencher uma tabela das divindades, a saudação, o dia da cor, que vela que se usa, Exu está muito distante da compreensão daqueles que não estão dispostos a desviar o pensamento, a se desnortear, né? Porque seguir ao norte é seguir ao pensamento eurocêntrico. Então, que a gente se desnorteie para poder entender um pouco melhor toda a potência de Exu. Esse é o convite que eu faço para vocês aqui por diante. Porque Exu não cabe em nenhuma caixinha padronizada que o Ocidente nos entregou para encaixar aquilo que a gente reconhece. O professor Márcio de Jagum fez a sua pesquisa de campo sobre Ori no território africano e algo chamou muito a atenção dele. Não há relatos de que Exu tenha sido visto. Diferente dos outros orixás, que algumas pessoas testemunham ter visualizado, né, o corpo, a face, a força e a magia de determinado orixá, Exu nunca foi visto. Dessa forma, ele é lido como o próprio movimento, o próprio comportamento. Exu está em tudo, desde o início da vida até o final da morte. Exu é a possibilidade em si, é o movimento em si, Exu é o caminho, ele é o próprio comportamento, além também de ser as palavras. Exu é protagonista de alguns itãs sobre a criação do universo, que vocês vão encontrar mais pra frente nesse curso. Exu já estava aqui antes mesmo da criação do universo.
A materialização da força de Exu concentrada em um único elemento explodiu. Não foi possível segurar toda a energia de Exu em um único concentrado. Com essa explosão, Exu e a sua força dão início à movimentação do universo. O universo não foi criado por Exu, mas é a força dele que animou os corpos, que possibilitou movimentação do eixo. A força expandida de Exu é a força propulsora de movimentação do universo. É a força motriz para que tudo se mantenha no ciclo, em movimento, acontecendo. Exu é o próprio movimento. Vamos tomar uma água. Para você que gosta de fazer anotações, esse é o momento de você pegar papel e caneta, até para que você possa refletir sobre tudo isso depois, que eu vou entrar com vocês em algumas das faces que nós conhecemos de Exu, mais especificamente, tá bom? Exu Bará, o dono do corpo. Na morfologia, Ba, escondido, Ará, corpo. Bará, escondido no corpo. É o Exu de nós mesmos, o Exu de cada um, de cada indivíduo, cada subjetividade, que anima, movimenta e potencializa o corpo quando conectado a um Ori. Ori, que é a nossa cabeça como divindade, não a caixa craniana, mas a nossa essência mental. Ori, que é a maior das divindades, se conecta a Bará e anima um corpo capaz de construir, de destruir, de amar, de intensificar. Bará e Ori são inseparáveis. Um depende da saúde do outro para fluir harmonicamente num corpo. Exu, Bará e Ori são a conexão perfeita entre o previsível e o imprevisível para a continuidade no caminho de cada ser. Mas é importante que a gente reflita aqui, antes da gente compreender a influência de Bará, o que é o corpo. O corpo, para além desse sentido biológico. O corpo, de acordo com Luiz Rufino, é o registro de existência de cada subjetividade. O nosso corpo é a nossa presença escrita, vivida no mundo. O nosso corpo é o corpo que reza, que dança, o corpo que cria, que soluciona, que chora. Vai muito além de um conjunto de sistemas orgânicos. É um corpo que vai dar continuidade a uma jornada ancestral já iniciada há muito tempo. É um corpo de resistência, porque nos foi negado a chance de existir. E quando eu me incluo nesse discurso e digo nós, eu estou me referindo ao meu corpo mulher. Um corpo violentado também em diáspora. Investidos processos de violências em diferentes graus a cada corpo não branco. Em grau mais elevado quando a gente fala sobre raça. O corpo preto é o corpo mais acometido por violências desde o processo de colonização. A violência física, gente, o estupro, o assassinato, as agressões que com o passar do século não foram diminuindo, pelo contrário, foram se aperfeiçoando, partindo para a necropolítica, para a biopolítica, que é a precarização de condições de existência, que é o fato de você negar recursos, negar oportunidade, trabalho, acesso à saúde, acesso à educação. A necropolítica, ela dá manutenção para que as pessoas que foram violentadas com a diáspora e com a construção da nação Brasil permaneçam num lugar de precarização. Reflete comigo aqui, quando a gente entende a ação da biopolítica no processo de submissão de corpos de grupos minorizados, a importância do terreiro se enxergar como comunidade, de se enxergar como um aquilombamento, com uma ideologia, filosofia coletiva, né? Onde eu me cuido e cuido também do outro, de ofertar, criar aí possibilidades de trabalho, de recurso financeiro, de acesso àquilo que o Estado, né, com sua mão invisível, rouba
coopta o tempo todo dessas pessoas. O terreiro, como um espaço de comunidade de existência, ele vai ter uma ação muito superior ao rito religioso. Então, resumindo essa nossa breve análise sobre os corpos, resumindo e recapitulando, né? Submeter um corpo a uma violência física faz parte da quebra ontológica, ou seja, faz parte da estratégia de desvio existencial, tirando qualquer oportunidade de dignidade e de possibilidades de existência de um ser, mantendo assim ele num lugar de submissão, um lugar de materialização. Mas um corpo onde a magia de Bará é viva, o questionamento epistêmico, a inquietude sobre a própria existência se faz presente. E a busca por respostas, porque nesse caso, como na maioria de todos os casos, a busca é bem mais importante do que a chegada nos resultados. A busca tomada de inquietude provocada, né, por Bará, vai fazer uma quebra naquilo que está construído, mas que não é original. Exu destrói para poder reconstruir. E quando a gente fala de Bará, a gente está falando sobre uma reconstrução da identidade, sobre se reconhecer como potência existencial no mundo. Bará nos provoca a questionar o que está posto, contraria a lógica comportamental da nossa própria existência, conflitando com todas as limitações que são impostas e nos fomentando, né, tornando possível aí uma curiosidade, instigando e compartilhando saberes de que a gente vai conseguir se reconstruir sem desviar daquilo que nós de fato somos. Bará é o dono do corpo. Você já deve ter ouvido a máxima que nos questiona sobre você é aquilo que fizeram de você. A humanidade, todas as pessoas se relacionam não só com a própria existência, mas também com o contexto do qual elas vivem, com o ambiente, com a trajetória, com os caminhos. E os caminhos também são Exu. Exu Onã, o dono, o senhor dos caminhos. Exu Onã, quando tem a porta despachada, vê o padê, a quartinha, o marafo lá na calçada, nos traz a boa sorte, nos traz os atalhos perfeitos para que a gente permaneça na nossa caminhada. Exu Onã é o senhor da encruzilhada, o dono dos cruzos, dos relacionamentos, de quem a gente vai encontrar nesse nosso processo de existência. Na filosofia exusíaca, são os nossos relacionamentos que nos transformam e como a gente transforma as outras pessoas também. A nossa capacidade de relacionar-se é também instrumento das nossas rezas. As pessoas que passam pelo nosso caminho ofertando melhorias e às vezes até uns desafios, alguns obstáculos. Onã é testemunha dos cruzos da vida, da encruzilhada e de como esses encontros vão gerar resultado. Que resultado vai sair disso? Como a gente tem um aproveitamento dos nossos cruzos, como fazer valer a filosofia da encruzilhada como uma possibilidade de tornar o caminho mais prazeroso, mais correto para nós. Lembrando que cada ori tem seu próprio caminho e não há um padrão. Onã, então, é o próprio caminho, a rota, os desvios. Quem despacha a porta, seu padeio, seu marafo, tem Onã como companheiro. E por falar em despacho, em quartinha, em galo preto, Exu é a boca que tudo come. Para você que não sabe do que eu tô falando, padê é o alimento que a gente oferta a Exu. Firma, assenta Exu na nossa vida. É um alimento altamente nutritivo, feito com uma mistura de farinha de mandioca e azeite de dendê. Pode ser com marafo, pode ser com água, com mel, com uísque. Há vários meios de se fazer um padê. Mas o fato é que alimento, Exu e sua boca estão presentes em
quase que todos os itãs sobre Exu. O Padê pode ser lido como uma materialização da presença de Exu nas nossas vidas, mas o nutrir, o cuidar, o desejar saúde e vida longa através do ato de alimentar. Essa é a verdadeira presença de Exu na nossa vida e nas nossas relações. Alimento é fonte de energia para dar continuidade no movimento a qualquer ser vivente, independente do seu caráter, dos seus medos ou até mesmo da sua religião. O alimento representa essa força continuada do movimento. No culto ancestral iorubano, o ebó é um mecanismo milenar de relacionamento com os orixás para a cura e proteção. Ferramentas de interação ancestral que vai nos afastar do fracasso e da morte prematura. Lembrando que quando a gente fala de fracasso ou de morte na percepção de uma filosofia iorubana, a gente não está falando sobre essa noção que a gente tem aqui no Ocidente de fracasso e de morte, que seria o findar de um corpo. A morte, dentro da filosofia iorubana, está relacionada ao esquecimento, à não continuidade de um legado, a não ter quem consuma e mantenha sua memória viva. Já o fracasso pode ser a paralisia, a miséria, a doença, o medo, a falta de oportunidade. Então, o ebó é um mecanismo para essa interação com os orixás que combina elementos, folhas, nutrientes, palavras, rezas, cantigas, que fazem parte, que compõem esse rito de relacionamento com os nossos orixás. Quer saber onde Exu entra nisso? Eu vou te falar. Exu Elegbara, o mensageiro dos orixás, que intermedia os nossos ebós e os deuses. É ele quem leva as nossas oferendas aos nossos orixás e intercede pelas aflições, pelos agradecimentos, seja qual for a intenção com que a gente tenha iniciado o rito de alimentar. Exu Elegbara é a magia, o senhor da magia, do encantamento. É ele quem nos conecta à religiosidade, às divindades. Exu Elegbara é fundamental na construção da espiritualidade de cada ser. Depois de passar 16 anos na casa de Oxalá, aprendendo sobre adivinhação, Elegbara fiscalizava as oferendas que as pessoas traziam até a casa de Oxalá em busca dos seus oráculos adivinatórios e começou a separar os ebós que eram feitos com negligência ou com displicência e aqueles que eram fartos e prazerosos para Oxalá. Exu fez isso tão bem que Oxalá determinou que as pessoas que quisessem se comunicar, que quisessem ofertá-lo, deveriam primeiro ofertar a Exu, também ofertar a Exu, alimentar a Exu para poder alimentar aos outros orixás. Manter a nossa harmonia e reverência a Elegbara é a chance que temos dos nossos orixás também receberem as nossas ofertas, os nossos agrados, e não vão reconhecer o nosso relacionamento. É preciso estar em harmonia com Exu. Elegbara é a magia, é o encantamento. Não só o transportador de ebós, mas como o encantamento e a magia que incorporam num corpo onde Bará é vivo. O cruzo entre Bará e Elegbara são fundamentais para a construção daquela identidade que a gente já conversou aqui. Elegbara é a magia. Ele traz o passado para se manifestar no presente e compartilhar saberes do futuro. O próprio Sankofa na incorporação, no transe ancestral. O corpo que dança e reza ao mesmo tempo mandinga. Mandinga, a magia de Elegbara. Ele faz parte desse trânsito entre o encantamento e a espiritualidade e a construção da subjetividade de um corpo único.
Exu é um corpo único, não há repartições entre racionalidade, religião e sentimento. Nós somos um todo e todos esses processos acontecem simultaneamente nas nossas escolhas que são o traçado do Ori. Eu falo muito disso no curso Despertar, por isso que eu não vou trazer para esse curso. Mas caso você queira aprender mais sobre Ori, eu te convido a conhecer o projeto Despertar. Ori, a nossa cabeça como divindade passa o tempo todo fazendo escolhas. E a base dessas escolhas não são compartimentos da humanidade, e sim o nosso corpo como um todo. Penso, sinto e rezo ao mesmo tempo em que existo. É impossível desconsiderar a potência de transformação no cruzo entre Bará e um corpo em transe manifesta todas as facetas de Exu. Onan, que é o caminho, os cruzos de relacionamento. A nossa ancestralidade faz um cruzo com o nosso corpo em transe, onde Bará acende, lateja, potencializa, através do encantamento de Elegbara. E nesse encontro nosso e da nossa ancestralidade, há relacionamento. Você incorpora para se relacionar com os seus ancestrais. Aqui a gente já joga por terra aquela teoria de incorporação inconsciente, que não tem o menor sentido quando a gente pega qual é o propósito desse encontro filosófico da ancestralidade com o nosso corpo. A consciência, a construção de uma consciência. Aliás, a destruição de uma consciência para uma consciência que vai conseguir aplicar da vivência aos saberes de existência dos seus ancestrais. Como diz a Sobun Fusomé, maravilhosa e honrosa no livro O Espírito da Intimidade, ela diz que intuição é a sua ancestralidade te soprando segredos de sobrevivência. Essa ancestralidade que incorpora e traz saberes para que a gente possa ressignificar a nossa existência através das possibilidades ofertadas por Exu. É preciso que a gente aprenda para depois fazer. O saber, a sabiência, só pode ser vivida quando ela é incorporada. Esse processo de incorporar filosofias, saberes, palavras, mandingas. Vamos para mais um gole? Padê, marafo, galo preto, astúcia, inteligência, ousadia, o menino que brinca no mercado, aquele que goza e zomba das nossas limitações. Exu é tudo e todas as possibilidades. Exu está presente o tempo todo. Até aqui eu tenho certeza que você já conseguiu compreender isso. A potência de atravessamento em corpos violentados, ofertando possibilidades. Desviando dos fracassos e enganando a morte. Como quando salvou Orunmila de Iku, ofertando a Iku uma comida que Orunmila tinha preparado, impossibilitando assim que ela o matasse. Como nos ensina o Oriki, Exu, não me manipule, manipule a outra pessoa. A noção de que Exu é a boca que tudo come pode ser interpretada como a forma como nós ofertamos a Exu. Se nós ofertamos a Exu as nossas boas intenções, ele vai devolver a nós tais intenções. Como nós podemos também ofertar a Exu as nossas mal intenções, e ele com a mesma simplicidade vai nos devolver essas más intenções. Mas há também um aforismo que diz que Exu é a boca que tudo come. Tudo que a boca come e o corpo dá. Aquilo que Exu come vai ser cuspido de volta no mundo. No livro Pedagogia das Encruzilhadas, de Luiz Antônio Simas e Rufino, eles falam sobre a noção de Enug Barijó. Enug Barijó é a boca coletiva. São todas as bocas dos orixás em uma, na boca de Exu. A boca é um elemento também muito mencionado quando a gente fala sobre esse orixá. A boca quente de Exu, a boca de Exu que cospe nuvem de marafo, protegendo e cobrindo aos seus contra a maldade.
a boca como um portal de transformação e de osmose energética, já que é através dela, por exemplo, que nós parimos as palavras. A oralidade, que na filosofia iorubana é sagrada. As palavras têm força, têm potência. As palavras são o próprio Exu, capazes de transformar aquilo que a gente está vivendo e os nossos relacionamentos. É impossível devolver a palavra à boca igual ao que ela produziu. A palavra, quando sai da nossa boca, toma corpo, vira uma massa, é uma extensão de nós, mas já não é mais a mesma de quando saiu. Há também o processo de interpretar aquilo que entra pela nossa boca, abençoar a comida, a água, as palavras que ocupam os nossos ouvidos, mas que vão tomar forma em resposta. Aquilo que entra pela nossa boca e vai se transformar quando entrar em contato com o Bará e o nosso Ori, a nossa capacidade de evolução pessoal. Eu não estou dizendo aqui sobre evolução espiritual e tornar aí uma hierarquia vertical onde pessoas são melhores do que as outras. Eu estou falando de uma evolução pessoal, quando a gente engole algumas coisas de outra forma. A palavra dita e a palavra recebida, o contato, a conexão, porque tudo está conectado nessa cosmogonia, traz a nossa capacidade de transformação pessoal. O mundo não vai se transformar, as pessoas vão se transformar e transformar o mundo. Isso também é possível, passivo de interpretação quando a gente entende a filosofia de Exu. As palavras, a nossa capacidade de engolir e transformar está diretamente relacionado à construção daquela identidade, a retomada identitária após a violência colonial que a gente já falou repetidas vezes nessa aula. Então dá pra gente dizer que a boca quente de Exu também colabora, também contribui ativamente para esse processo de transformação, de reconstrução, porque ao encontrar as nossas vivências, a gente consegue reconfigurar a nossa essência, esse reencontro. E há também que ser dito sobre as palavras ancestrais que chegam até nós, que nem todas são manifestadas ou continuadas por nós. A gente recebe os saberes dos nossos ancestrais que estão relacionados à nossa existência, à nossa jornada. E nem todos a gente precisa dar vida, colocar no mundo. Eu não preciso compartilhar todas as palavras de saberes que eu recebo dos meus ancestrais, porque elas estão direcionadas a mim. O que mais uma vez vai trazer um adendo de quebra a essa umbanda embranquecida, que pauta que as nossas entidades são espíritos terceiros, espíritos estranhos, né? Que se conectam a nós por atração ou afinidade, mas que nada tem a ver com o nosso caminho. Essa ideologia não representa essa vivência. Nós estamos falando aqui de ancestrais, nada de pessoas estranhas, pelo contrário, a minha intimidade, aquilo que transforma, aquele que conhece essa jornada da qual eu tenho a responsabilidade de continuar. Então não é um corpo estranho que se conecta ao meu por afinidade. Esqueçam esse conceito kardecista. Como eu falei para vocês no começo da aula, nós não somos cristãos e a filosofia cristã não conversa com a nossa filosofia. A nossa filosofia é uma filosofia ancestral de continuidade e as palavras, a oralidade são elos entre essas existências. Aqui no Ocidente é comum que a gente dê credibilidade à tríade da supremacia, que é a ciência, a religião e o colonialismo. Mas a credibilidade dentro da filosofia do terreiro, dentro da filosofia ancestral, está no poder e a responsabilidade que nós assumimos diante das palavras. Atribuir credibilidade à ciência, ao colonialismo e à religião já imposta pelo Ocidente é fomentar a desigualdade social que permeia desde que a nossa nação é a nossa nação, que construiu o Brasil. O Brasil é, acima de tudo, construído pela desigualdade racial. Sueli Carneiro aborda isso maravilhosamente bem e eu aconselho que você dê continuidade nos seus estudos. Se você quer aprender sobre Umbanda, comece refletindo sobre a história do Brasil.
Já caminhando aí para a fase final dessa nossa aula, eu quero retomar uma informação que eu trouxe para vocês um pouco mais à frente sobre a negação de biopolítica, que é a precarização desses corpos, negligenciando questões como recursos financeiros, acesso à saúde, à educação. A gente está falando sobre acesso à economia, a bens materiais. O campo da economia é fortemente atingido quando a gente fala de grupos minorizados, desde a falta de acesso a trabalho, há também falta de acesso a produtos de qualidade e a dignidade para a continuidade da vida. A gente também vai encontrar Exu nessa nossa troca com a materialidade, como uma possibilidade de acesso, de continuidade. Exu é o dono do mercado. Exu é o senhor das negociações, o pai da comunicação. Exu Olodjá ou Alajé. Aqui em diáspora é mais comum a gente ouvir Olodjá, o mensageiro da boa sorte, a divindade das negociações, o caminho para o dinheiro, para a materialização, para a prosperidade. Exu Olodjá é o dono do mercado. O mercado tem 7 portas e todas vão se encontrar nesse cruzamento, nessa encruzilhada que tem nas bancas do outro lado Exu, pronto para negociar. E nesse momento a gente também vai se aprofundar mais filosoficamente, diferenciar o quanto vale do quanto custa. Entender o valor de algo é reconhecer o quanto aquela solução vai beneficiar o seu caminho, as suas relações, a sua vida. O valor é diferente do custo e é importante que a gente entenda que o processo de valoração sobre o nosso trabalho, a nossa precificação, honrar aquilo que nos sustenta e também o que sustenta, o que honra o trabalho do outro é o primeiro caminho para que a gente realize trocas justas. E isso está diretamente ligado à construção do nosso caráter, está ligado à honestidade, ao reconhecimento, à valorização. Para que a gente negocie com o Exu, a gente primeiro precisa ter um caráter íntegro para falar com ele. A construção do nosso Iwa-Pelé, o bom caráter. Como nos ensina Baba Sidney Nogueira, Exu é o menino que brinca no mercado. Ele está em todas as bancas. Pronto, não só para entregar o que for justo ao bom pagador, como para trapacear e pegar peças nos maus pagadores. Antes de concluir aí as nossas deliberações sobre Exu, eu quero convidar você para me fazer companhia sobre o Baobá. Essa jornada que tem como proposta apresentar para você Itãs, várias versões de Itãs, oriquis, aforismos, rezas, até cantigas, para que a gente conheça mais e se relacione com os nossos orixás junto com a filosofia de terreiro. O curso sobre o Baobá vai ter as suas inscrições abertas hoje e o material vai estar disponível para você no dia 12 de dezembro. Ele é 100% online e 100% gravado, ou seja, garantindo a sua inscrição hoje, no dia 12 de dezembro, você vai poder acessar todo o conteúdo de uma vez, como, onde, quando você quiser, no seu ritmo, tá bom? Nós teremos um encontro ao vivo uma vez por mês para um aulão de tira dúvidas e trocas. Então você vai ter um suporte completo, vai conseguir acessar o seu curso. Agora, continuando a falar sobre Exu. Exu pode ser e é tudo o que quiser. Exu é nosso companheiro quando a gente oferta companheirismo a ele, quando a gente sabe reverenciar a sua grandeza, a sua divindade, toda a sua potência. Sem Exu não se faz nada e não se faz mesmo, porque ele é a própria existência, o movimento, a condução dos caminhos. Exu anda ao nosso lado, soprando em nossos caminhos todo o conteúdo da terceira cabaça. Você conhece esse Itã, onde Olodumare ofertou as cabaças a Exu e ele construiu uma terceira. Inclusive recebendo o título de Igbaqueté, o senhor das 3 cabaças. Ele não é o bem ou o mal, a luz ou a treva, a tristeza ou a alegria.
Exu não é binário, Exu é a própria ambiguidade. Ele é tudo ao mesmo tempo. Ele é a ousadia de ser aquilo que for necessário, aquilo que for trazer alegria, leveza, gargalhada. Exu Odara, Odara, que é o Exu da satisfação, da alegria, do prazer, do tesão e da intensidade de se viver. Se você tiver que fazer alguma coisa, faça com tesão, faça com entusiasmo. Aliás, você sabia que o termo entusiasmo, há algum tempo atrás, significava cheio de Deus? Só que ele ficou tão batido que se tornou uma palavra popular e saiu do vocabulário religioso. Entusiasmo é ter dendê, o poder de realizar e de ter satisfação, de construir o seu caminho, de sair desse processo de escravização da supremacia. Com toda a sua potência, Exu é aquele que carrega dendê na peneira sem deixar que caia uma única gota. E nós nunca estaremos prontos para entender como isso acontece. A força da magia, da construção através da desconstrução, da alegria, do tesão do corpo. Que a gente aprenda sempre a reverenciar, cultuar e reconhecer Exu na nossa vida, que é para tudo ficar Odara.